Os maçons se referem à iniciação como um segundo nascimento, como um renascimento após uma morte indispensável que qualificam de simbólica. Mas o que significa morte e renascimento? É uma ideia poética que nada tem a ver com a realidade ou um ato concreto. O que deve morrer e renascer? Um dia nascemos sem pedir a quem quer que seja. Nos alimentam com leite, depois comida cozida e finalmente com alimentos sólidos, para que nosso corpo cresça e passe de bebê a criança e de criança a adulto. Ao mesmo tempo, tentamos, com sucesso variável, alimentarmos-nos intelectualmente enquanto juntamos inconscientemente eventos aleatórios, uma nutrição emocional. No final das contas, nos definimos através de nossa essência. Indivíduos, tanto homens quanto mulheres, imersos em uma sociedade na qual todos estão batalhando para não serem levados pela inércia do vazio. Em determinados momentos, notamos que nossas aspirações por poder, riqueza e prazer não trazem a satisfação esperada. Em vez disso, criam um sentimento agridoce de falta, descontentamento e insatisfação, que nos impulsiona a buscar ainda mais, na expectativa de que na próxima oportunidade seremos preenchidos. Entretanto, nossa ganância, mesmo que camuflada como justiça ou ideal, nos torna pobres em ações irresponsáveis que repetimos para suprir a falta gerada pelo medo de não existir sem expressar nossa essência. Com poucas exceções ou em momentos muito isolados, após um período repleto de expectativas, acabamos murchando antes de ter a chance de desabrochar. Tudo que habita o planeta Terra está destinado a se extinguir. A ocorrência da morte do corpo na vida é uma etapa normal, natural e irremediável. Não se trata de um golpe divino, mas de um ciclo natural inevitável. O estado de ser humano animal nos condena à morte. Ao falecermos, a Terra gradualmente nos apagará da memória, até que todas as recordações desapareçam por completo. Assim, deixaremos de ser lembrados em qualquer lembrança, em qualquer coração ou em qualquer consciência. A extinção é uma propriedade comum de minerais, vegetais e seres vivos, incluindo os humanos, que possuem a consciência da sua própria mortalidade. O principal tema do ser humano durante sua existência não é a morte, nem mesmo a preparação para ela, mas sim a vivência, viver de maneira justa, em harmonia com a essência de sua natureza humana futura, para deixar este mundo sem arrependimentos, com a satisfação de ter cumprido sua humanidade. O contrário da morte não é a vida, mas sim o ato de nascer. A morte é parte integrante do nosso nascimento. Não podemos, de forma sensata, aceitar o surgimento de nosso corpo sem também acolher sua morte. A resistência à morte provém de outra origem, de uma fonte distinta, de uma voz interna, que nos impulsiona a buscar o aperfeiçoamento sem fim, como se a única meta da vida fosse evoluir em humanidade, completando o ser humano no ser humano. A liberdade inata do ser humano o torna responsável por suas decisões de vida. Seja optar por viver segundo seu egoísmo natural de ser humano, seja escolher transcender e viver em conformidade com as leis do progresso do universo, do desenvolvimento mais humano. Mais do que a simples ausência do instinto animal, nossas liberdades nos possibilitam alcançar a maturidade de uma consciência interior genuinamente humana de um ser que nos impõe, por sua essência, uma ética de amor e respeito. Esse crescimento humano começa em nossas escolhas cotidianas de não ceder aos nossos impulsos automáticos, transformando nossa existência em um espaço de experimentação, prática e evolução da nossa consciência em relação ao outro. Nós optamos de forma voluntária e livre por não sermos mais prisioneiros de nossos instintos, que moldam nossos pensamentos, nossas percepções, nossos temores, toda a nossa vida.
Quando nos lançamos na jornada do autoconhecimento, o ser comum se reduz, se paralisa. Sua manifestação se extingue gradualmente, abrindo espaço para o ser essencial. A extinção do ser habitual não implica na eliminação do ego. Pelo contrário, ao deixarmos para trás nossa personalidade egoísta, nos tornamos mais autênticos. Essa extinção é considerada simbólica, pois não se refere à morte física, mas à dissolução do ego. A morte se transforma em uma metáfora, uma representação da realidade, já que, na verdade, o ego não desaparece. Ele permanece dentro de nós, sempre pronto para ressurgir na menor falha de atenção. Os mecanismos egoístas não estão extintos, mas silenciados. Não são mais eles que governam nossa existência, mas sim a inteligência do ser, que se impõe sobre a inteligência mecânica habitual. O ser humano continua sendo um mamífero, um animal, mas não mais uma criatura irracional. Se a morte não é morte, mas o domínio de uma parte de nós mesmos, o renascimento, o segundo nascimento, também não é aquele de nosso corpo nascido de uma vez por todas, mas o nascimento do nosso ser interior, dessa parte muito especial de nós mesmos, que faz toda a diferença entre um animal humano e um humano animal. A supressão de uma parte de nossa vida, a morte simbólica do sensível, a rejeição de nossas percepções elementares egoístas, o desnudar-se para reencontrar a luz que conduz a uma outra região da vida, que inclui a primeira, exige uma vigilância diária que o ego não tem vontade de sustentar, porque ele sabe que o resultado de tais esforços será sua morte simbólica. É preciso uma vontade rara para escolher a despossessão do homem animal primitivo em benefício do homem verdadeiro e de sua paz na unidade. Essa vontade não nos pode ser imposta de fora para dentro, mas vir somente de nós mesmos. Essa é a nossa evolução que se trata, e somos nós que decidimos contra todas as nossas depravações e aquelas que atribuímos aos outros. Mas, sabendo disso, o problema não é necessariamente resolvido. Não é suficiente intelectualizar nossas vidas, abafar nossos impulsos egoístas, moralizar nossas aparências para perceber nossa humanidade espiritual, para passar de nossa mecanicidade ao nosso ser. Para voltar à essência, somente conta a ação de retorno na direção oposta àquela do curso normal e habitual de nossos pensamentos, de nossas referências, de nossos desejos. Devemos morrer para nós mesmos, para o que somos, para a imagem que queremos dar a nós mesmos, aos nossos lugares, à nossa sabedoria, e ver todo o horror de nossa situação, para renunciar a identificar nossa existência unicamente aos nossos movimentos naturais, que nos lançam em direção às honras e agitações das coisas da vida. Precisamos de um outro eixo, uma outra atenção a nós mesmos, que escute nossos pensamentos e nossas emoções. Precisamos de outras referências diferentes daquelas que aprendemos até agora. O apego habitual de nossa vida comum aos nossos pensamentos automáticos exclui de nossa consciência a percepção de nossa própria existência enquanto ser independente possível e nos conduz unicamente à instabilidade do mundo visível colorido por nossos empréstimos passados. Nossas vidas sem futuro natural mais humano perde o seu significado essencial e procuramos incessantemente o ilusório. Mesmo se compreendemos intelectualmente que nossos desejos são frívolos em relação ao sentido da vida, não é evidente os considerar no momento em que surgem e se insinuam em nossa consciência. Para manter a mente clara, precisamos de uma âncora referencial mais sólida que o reflexo da imagem interior devolvido pelas situações exteriores fluidas. É por isso que a iniciação maçônica fala simbolicamente da câmara de reflexão, um espaço livre e desconhecido dentro da terra humana, aonde desce o iniciado. Ele se encontra ali, fora de si mesmo enquanto ego, uma entidade objetiva, generosa, justa e protetora, uma entidade que é o que ele aspirava a ser, que é sua natureza original em movimento, que é o seu ser,
sua verdadeira humanidade superior ao seu ser mamífero. As nossas decisões diárias sobre a existência do ego e suas manifestações, ou nossa luta pelo ser, determinarão se seremos apenas homens condenados à morte ou iniciados que se abrem para a eternidade. Independentemente de estarmos fora ou dentro de uma ordem iniciática maçônica, cabe a nós alcançarmos o humano que somos convocados a nos tornar através da evolução natural. O homem é essa entidade, esse animal, esse ser capaz de se entender, transcender-se e, posteriormente, perceber além do entendimento filosófico as estruturas religiosas e estados psicológicos, a vivência do ser até a descoberta do espírito primordial. Gradualmente, direcionamos nossas energias para o inefável que ressoa em nosso interior. No entanto, chegará a hora da morte real do nosso corpo animal. Ela é natural na ordem das coisas. A iniciação final não é mais uma morte simbólica, mas a morte física. É a partir dela que, talvez, saberemos a verdade sobre o significado do mundo e o sentido de nossas vidas. Fundamentalmente, a morte física não é nem absurdo, nem contra a natureza. Ela é parte de um ciclo natural da vida, que vai desde o nascimento até a morte. Para vegetais e animais, esse ciclo se reproduz inevitavelmente em todas as plantas. Todos os insetos ou mamíferos são programados para, durante suas vidas ou imediatamente antes de morrer, permitir o arranque de um novo ciclo de vida. O símbolo iniciático desse ciclo é o Ouroboros, a cobra enrolada em roda que morde a ponta da cauda. É o mesmo para a espécie humana, que se reproduz de uma geração para outra. Mas o iniciado tem não só uma consciência cíclica própria de toda a natureza, mas também uma consciência assintótica. Os ritos de iniciação maçônicos desenvolvendo o ser interior humano durante o ciclo de vida zoológico abre a porta para uma outra vida participante de um ciclo em espiral que expande a consciência de uma visão que se amplia gradualmente à medida que o iniciado se eleva em direção ao cume. Assim, pode ser que o ser nascido durante a vida terrena, que adquiriu as qualidades e a força necessárias e que não tem nada a ver com a natureza animal, continue sua trajetória em um espaço-tempo eterno. A vida permite o nascimento do ser e permite, assim, a implantação do nosso renascimento infinito. Nascido no tempo, pelo processo evolutivo de sua energia, o ser pode retornar de seu exílio terrestre ao seu espaço original, fora do tempo, em seu coração eterno, e viver sua permanência. Paradoxalmente, a morte do corpo físico abre para a eternidade do ser eterno. A iniciação maçônica do rito escocês antigo e aceito formula essa ideia após os 2 primeiros graus preparatórios no mito do assassinato do mestre Hiram Abiff, o qual representa o ser interior morto pelos maus companheiros, os quais representam os nossos mecanismos egoístas. Ela propõe exercícios rigorosos que, independentemente de qualquer crença, qualquer sistema de pensamento e de qualquer teoria, nos lançam progressivamente ao longo de 33 graus, lá onde não sabemos coisa alguma. Estes exercícios nos colocam diante do infinito, do conhecimento supremo. A experiência cara a cara, vivida conscientemente, nos fornece a certeza da verdade inexprimível, ao mesmo tempo em que protege o espírito crítico, interrogativo e rigoroso, condizente com um verdadeiro iniciado.